Fala amigos do canal Coisas Novas e Coisas Velhas, meu nome é Levi Antunes e nós estaremos falando sobre a minha participação no canal Arena Apologética. Mas antes, eu gostaria que você clicasse aí em curtir e se inscrevesse no nosso canal. Muito obrigado pela sua presença e bora pro vídeo. Algumas pequenas observações. Antes, meu agradecimento ao mestre Alto Maia por ter me recebido no Arena Apologética e também o meu agradecimento ao mestre Júlio Ferreira pela oportunidade de nós estarmos debatendo um tema tão difícil como 1 Samuel, capítulo 28. Mas eu gostaria de colocar aqui algumas observações, ok? Algumas observações. Primeiro, os conceitos que eu coloquei ali no debate sobre a questão da soberania de Deus estar acima da sua palavra, do bem e do mal, e etc. e tal. Esses conceitos, não fui eu que criei esses conceitos. Não aconteceu do nada de eu bater a cabeça na parede e começar a pensar desta forma. Não. Na teologia, nada, digamos assim, surge do nada. Na teologia não tem o tal do ex nihilo. Né? Na teologia, sempre alguma pessoa já pensou sobre aquele assunto. Então, isso aqui é um ponto. Né? E eu não queria ser pedante, não queria ficar citando fontes e livros, etc., num debate que estava se propondo a ser uma troca de ideias. Né? Mas, enfim, como eu observei que o assunto ficou um tanto polêmico e algumas pessoas não têm acesso a esse tipo de material, eu estou fazendo este vídeo para demonstrar que eu não tirei essas ideias do nada, do ex nihilo, né, do Hades, do Sheol, do não lugar, não. Eu tirei essas ideias teológicas de algum lugar. E nós vamos estar aqui citando algumas fontes. Primeiro, é necessário colocar aqui, neste vídeo, que qualquer estudante de teologia, ele vai se deparar com a questão do problema do mal, a questão da teodiceia e as questões que envolvem a soteriologia. E eu vou citar aqui um livro de teologia sistemática. Ora, eu que me propus fazer uma teologia bíblica, estou citando aqui um livro de teologia sistemática. Mas esse livro aqui é muito bom. É do Millard Erickson, Teologia Sistemática. Muito bom esse livro. E ele vai colocando justamente os pressupostos que eu coloquei no Arena Apologética, parafraseando o Gordon Clark. Gordon Clark é um teólogo calvinista, digamos, hipercalvinista, que apresenta conceitos um tanto controversos sobre a questão que envolve a soberania de Deus, que foi justamente o que eu expus ali no debate. Depois eu vou ler aqui os conceitos para vocês observarem que há uma semelhança de pensamento entre o que eu acho e o que eu penso com o que o Gordon Clark assevera aqui nos seus pressupostos. Mas também em relação à questão do mal, por que Deus permite o mal no mundo e como é que Deus ele trabalha com o mal, eu também gostaria de citar um livro muito bom também, que é o do Jonas Madureira, Inteligência Humilhada. Precisamente na página 115, vocês vão observar uma exposição sobre a questão do mal. Uma questão muito relevante, né? Deus no banco dos réus, né? Que você vai ver uma dissertação de vários pontos de vista sobre a questão de Deus e o mal. Se Deus é onipotente para conter o mal, se Deus realmente é bom, se Deus não é bom, se Deus usa tanto o bem e o mal para os seus propósitos. Ele vai fazer uma breve exposição sobre esses temas, ok? Então, só para dizer que eu não estou levantando situações ou teses ou postulados do nada. Eu não queria ser pedante no canal Arena Apologética,
queria ficar citando fontes, livros, etc. Mas me proponho a citar aqui no nosso canal esses dois livros para dizer que eu não sou um teólogo solitário nesses pontos. Bem, eu vou ler aqui o livro da Teologia Sistemática do Millard Erickson em relação aos postulados de Gordon Clark. Existe um outro livro também muito bom do Gordon Clark, que eu não tenho esse livro físico, mas tenho ele em PDF, não tenho físico, mas tem PDF, que é Deus e o Mal, o Problema Resolvido, que é uma breve exposição do Gordon Clark sobre essa questão que envolve Deus e o mal. Então vamos lá aos pressupostos do Gordon Clark. E aí você vai observar que esses pressupostos eles estão bem parecidos com o que eu expus ali no Arena Apologética, para que vocês entendam que o que eu falei, ou o que eu expus, ou o que eu disse, não é algo de uma mente, como o pastor Rafael Rocha costuma dizer, de uma mente louca, uma mente completamente... Enfim, ele tem um termo, eu me esqueci, que eu gosto muito, da forma como o pastor Rafael Rocha fala, né? Uma mente totalmente louca sobre o tema. Vamos lá. Me desculpa, realmente eu esqueci, mas o mestre Rafael Rocha tem uma frase interessantíssima sobre essa questão de mentes que criam coisas ilusórias em relação a conceitos teológicos. Mas vamos aos argumentos do Gordon Clark. Me perdoe, porque eu não tenho uma memória tão forte assim para guardar frases. Mas vamos aos pressupostos para vocês entenderem que eu não tirei esses postulados ou pensamentos do ex nihilo. Vamos lá. Pressupostos do Gordon Clark. Tudo o que Deus faz é justo e certo simplesmente porque Ele o faz. Não há lei superior a Deus que o proíba de decretar atos pecaminosos. O pecado é a transgressão da lei de Deus, ou a falta de conformidade com ela. Ele, Deus, porém, é ex lex, está acima da lei. Ele é, por definição, o padrão do que é certo. Esse aqui é o primeiro pressuposto que já me justifica diante dos homens, não vou dizer diante de Deus, mas dos homens, de que eu criei isso do nada. Não, isso aqui são pressupostos do Gordon Clark, teólogo hipercalvinista. Segundo ponto do pressuposto dele, dos pressupostos dele. Embora realmente seja pecaminoso para um ser humano levar outro a pecar ou a induzir a fazê-lo, não é pecaminoso para Deus levar uma pessoa a pecar. O relacionamento dos seres humanos entre si é diferente do relacionamento entre eles e Deus. Assim como a relação deles com a lei de Deus é diferente da relação de Deus com a sua lei. Como o Criador de todas as coisas, Deus tem direitos absolutos e ilimitados sobre elas, e ninguém pode puni-lo. Ou seja, o relacionamento de Deus com a sua lei é diferente do relacionamento que eu tenho com a lei. Ratificando praticamente o primeiro pressuposto, que é a superioridade de Deus sobre a sua própria lei. Terceiro ponto. As leis que Deus impõe à humanidade literalmente não se aplicam a ele. Ele não pode roubar, por exemplo, pois tudo lhe pertence. Não há ninguém de que ele possa roubar. E é verdade. Quarto pressuposto. A Bíblia afirma abertamente que Deus levou profetas a mentir, que foi o que eu falei no Arena Apologética, né? E ele cita até aqui um texto bíblico, segundo a Crônicas, capítulo 18, versículo 20 ao 22. Tais declarações não são de forma alguma incompatíveis com as afirmações bíblicas de que Deus está livre do pecado. Bem, isso aqui são 4 pressupostos do Gordon Clark, teólogo hipercalvinista. Não estou dizendo que eu concorde com tudo que Gordon Clark diz. O que eu quis dizer ali no Arena Apologética, que em dados momentos
Deus ele pode sim infringir a sua lei ou a sua palavra para aplicar a sua justiça, né? Eu afirmei isso e usei como base aqui alguns pressupostos do Gordon Clark, principalmente o primeiro pressuposto que diz que Deus ele está acima da sua lei. Ele é ex-lei, ele está para além da sua lei, ele não está debaixo da sua lei. A lei não é senhor de Deus, Deus é senhor até mesmo da sua lei. Isso é o que Gordon Clark defende e nesse ponto eu concordo com Gordon Clark. Outros pontos são divergentes. Agora, esse livro aqui, ele vai colocar os pressupostos do Gordon Clark e vai tentar refutá-los. E até acho que são algumas refutações interessantíssimas, ok? Então é um livro muito bom, Teologia Sistemática, do Millard Erickson. O vídeo de repente ficou um pouquinho longo, mas é somente para dizer que eu não retirei essas ideias do nada, do ex nihilo, não. Alguns teólogos sérios pensaram sobre esse tema, né? Um dos citados foi o Gordon Clark, né? Evidentemente existem outros teólogos hipercalvinistas que vão navegar por essas águas, ok? Muito obrigado aí a atenção de vocês, desculpe aí algumas questões, né, de vídeo, faz tempo que eu não faço vídeo no YouTube, mas espero que tenha ficado claro aqui algumas situações. Posteriormente, acho que eu vou fazer alguns vídeos também com alguns esclarecimentos em relação a alguns pontos ali da minha participação na Arena Apologética. Muito obrigado a todos, que Deus vos abençoe grandiosamente.